Vamos para o resumão da madrugada, gente? Ontem tivemos a formação do paredão, né? Logo depois, depois da prova bate-volta, tivemos a definição do paredão, Alane, Beatriz e Raquel. Pelas enquetes, Raquel está saindo. E aí a gente teve uma madrugada ali de não muitos acontecimentos, mas tivemos alguns. Olha isso. Madrugada tem flagra da líder, choro após brincadeira de Davi e revolta com alegria de grupo. Gente, essa temporada acontece todo ano, mas essa temporada também tá acontecendo muito isso, né? A galera fica ofendida com as comemorações do outro lado e tal, né? Ah, o lado de lá se deu bem de alguma forma, eles estão comemorando, isso é ofensivo pro lado de cá. Pô, gente, é jogo, né? Às vezes tem que explicar umas coisas básicas, né? À noite ainda teve provocação de Matheus com Isabelle e de Pitel com Lucas Henrique, além de muita repercussão pela formação do 13º paredão. Nossa, quanta rima. Mais um paredão formado no BBB 24. Após ser definida a 13ª berlinda da temporada, os participantes aproveitaram a madrugada dessa segunda-feira para conversar bastante sobre as movimentações de rivais. Não faltaram desabafos dos brothers e sisters e rolou até um pequeno atrito entre Davi e Alane por causa de uma brincadeira do baiano. Falando nisso, a trollagem do poder falso chegou ao fim com Pitel descobrindo a verdade por trás do colar que encontrou na casa na última quarta-feira. Foi o trote ali, né, do que o Veras deixou, o poder do falso. O Tadeu chamou a Pitel pro confessionário antes de começar a votação. Ele falou para ela que assim, olha, você engajou muito bem na brincadeira, foi legal, a gente vai, né, deixar você contar a história que você quiser. Depois o Tadeu só entrou lá no ao vivo, lá para todo mundo, e falou que o poder da Pitel não influenciaria na formação desse paredão. Não disse que não valia nada, que é o que na verdade vale. Nada, não foi nada. Mas ele falou pra galera, ó, não vai influenciar nessa votação, especificamente. E a Pitel que contasse o que ela gostaria. Tadeu também falou com a Pitel que ela e a Fernanda meio que decidiram ali na sorte quem ia ficar com o poder, que elas encontraram juntas. Isso não pode acontecer no BBB. Se realmente fosse um poder que valesse alguma coisa, ele não ia valer nada, ele ia ser anulado, porque não pode decidir na sorte. É igual tem uma prova de resistência, por exemplo. Você tá lá, aí tem duas pessoas e tal, ninguém aguenta mais, vamos tirar um para o ímpar. Não pode, tem que ser um acordo, tem que ser um consenso. Para o ímpar, se igual o Davi e a Beatriz naquela prova de resistência lá da salsicha, se eles tivessem feito um para o ímpar lá no final, para decidir, a prova seria do Alegrete, que tinha saído 6 horas antes. Entende? Não pode ter esse para o ímpar. O Bial já cancelou uma prova, acho que 3 ou 4 pessoas estavam no final de uma prova de resistência, acabaram fazendo um 0 ou 1 ali entre eles, e aí na hora o Bial depois entrou no ao vivo e deu a liderança para quem tinha ficado em 5º lugar na prova, que foi quem de fato resistiu mais. Tá? Então, Tadeu explicou isso ali para a Pitel, que se valesse alguma coisa não ia valer mais nada, porque elas tinham acertado ali, decidido na sorte quem ficaria. Nada melhor do que começar a semana bem informado sobre o que aconteceu no BBB 24. Vamos então de resumão, hein? Olha só. Quem está no paredão? Alane, Beatriz e Raquel se enfrentam na 13ª berlinda do BBB 24. Beatriz foi indicada pela líder Giovana, sem direito a disputar a prova bate-volta. A Sister chegou a receber o colar de imunidade por Matheus, mas teve o benefício vetado por Raquel com o poder coringa. Já falamos disso, né? Já a Alane foi a participante mais votada na casa no confessionário, ela recebeu 5 votos, enquanto Raquel foi indicado pelos brothers que estavam na mira do líder, né, em consenso. Davi recebeu a maioria dos votos da casa na votação aberta, mas escapou da berlinda ao vencer a prova bate-volta. Após a vitória, Davi fez um desabafo no programa ao vivo sobre a relação com os adversários no programa. É aqui que eu falei, né, que o Davi ele usou bem o ao vivo. Tadeu, uma coisa que eu fico muito observando aqui, as pessoas que estão nessa sala aqui, elas me julgam pelas minhas atitudes, disse o brother. E aí, né, nesse mesmo momento ele fala, né, que não, é minha torcida, eu sei que eu tenho uma torcida muito forte aí fora e tal, e deu um alô ali pra torcida dele. Nesse momento, né, que o Davi falou isso, as pessoas me julgam pelas minhas atitudes. Depois de noite, de madrugada, no Globoplay, a Pitel tava pistola lá no quarto, falando assim, que o Davi falou que a gente julga ele pelas atitudes dele. Ele quer que a gente julgue ele pelo quê? Pelo tamanho do pé dele? Né? Pela cor da pele dele? Ela falou isso, a Pitel. Né? Pela cor da pele dele, ele quer que a gente julgue ele pelo quê? Se não é pelas atitudes dele. E errada ela não tá, né?
É claro, você tem que ser julgado. Na verdade, o que eu faço aqui no meu canal, e eu espero que todo mundo que comente BBB faça, é julgar as pessoas pelas atitudes. Né? Se você julga por qualquer outra coisa, pela aparência física, pela cor da pele, pelo sexo, né? Pelo gênero, pelo lugar do país que ela mora e tal, se você entrar nessa, você já vai estar sendo preconceituoso de alguma forma, né? Então, não discordo da Pitel quando ela rebate aqui essa fala do Davi, não no ao vivo, claro, né? Ela refuta isso depois de madrugada. Na madrugada, Davi voltou a falar sobre o julgamento que diz sofrer dos participantes em papo com Isabelle. Ele falou o seguinte: eu não sou uma pessoa ruim, eu jogo, eu falo, eu posso ser grosso, minha personalidade é essa, mas eu não sou uma pessoa ruim. As pessoas aqui na casa querem que eu me transforme em algo que eu não sou, disse Davi para Isabelle. Do outro lado da casa, Pitel estava com outra visão sobre as atitudes de Davi. A Sister enxerga incoerência nas falas do brother e também certo vitimismo no discurso do Davi. É a vítima de Taubaté, disse a Pitel. É nesse momento que ela fala, né? Ele quer que a gente julgue ele pelo quê, se não pelas atitudes. Pitel descobre trollagem com o poder do falso. Ao abrir a formação do paredão, Tadeu Schmidt convidou Pitel ao confessionário e avisou que o poder do falso encontrado pela Sister não passava de uma brincadeira de Marcos Veras e o Helder Rodrigues do quadro Vamos Invadir a Sua Casa. O apresentador elogiou a Sister por valorizar a brincadeira e deixou para a assistente social a decisão de revelar ou não o que significava o colar que encontrou junto com Fernanda. Mais tarde, Pitel inventou para Sisters que seu poder seria vetar o poder coringa arrematado por Raquel. Ele explicou qual era a dinâmica do seu e eu disse, não, ela vai fazer a coisa certa, disse Elia Pitel, né, sobre como que foi a conversa com o Tadeu. A líder Giovana flagra conversas e critica Sister. No quarto da líder, Giovana, né, nutricionista, a líder da semana, aproveitou a central para escutar um papo de Beatriz com Matheus e Alane, isso depois de indicar a vendedora do Brás ao paredão. Giovana negou ter chamado Beatriz de influenciada e questionou de onde que ela tirou isso. Na conversa, Beatriz reclamava de uma suposta indireta que recebeu e da atitude de Raquel na formação do paredão. Tirou minha imunidade, mas acabou no paredão para largar a mão de ser idiota. Olha isso, disse a Beatriz. Depois de ouvir as falas, Giovana não escondeu a raiva que sentiu da rival e disparou. Estou revoltado com a Beatriz, Raquel. Ninguém chama minha amiga de idiota, não. A Giovana pistola porque a Beatriz estava pistola de ter caído no paredão ali. Gente, então, a Beatriz, ela vai voltar desse paredão numa felicidade, porque vai voltar ela, vai voltar a Alane e a Raquel, que foi quem tirou a imunidade dela, né, porque a Beatriz não estaria nesse paredão se não fosse pela Raquel, vai ser eliminada. A Raquel vai ser eliminada. Nossa, a Beatriz vai estar numa euforia amanhã e hoje à noite o Sincerão pode prometer, tá? Porque teremos a Giovana, né, líder que não faz muita coisa, mas ela disse que vai fazer e acontecer. A líder participa do Sincerão. Teremos as emparedadas Raquel e Beatriz. E a Alane. A Alane também é boa em Sincerão. Às vezes ela brilha ali no Sincerão. Vai ser interessante a gente acompanhar esse. E vai ter o Matheus também, que é o anjo, mas, né? Mesma coisa que nada. Ou será que ele vai nos surpreender hoje à noite? Estaremos aqui ao vivo a partir das 10 da noite para comentar o Sincerão. Estejam aqui comigo, hein, meu povo? Então vamos lá, continuando aqui o resumão. Brincadeira de Davi fez Alane chorar. Isso aqui a galera no Twitter tava uma loucura hoje de manhã, gente. Misericórdia. Alane, Beatriz, Davi e Matheus brincavam de entrevistas na área externa da casa quando o baiano questionou a bailarina, né, o Davi questionou a Alane, sobre a sua carreira como atriz. Quando você começou sua carreira, qual foi a sua maior inovação que você teve em todo o início da sua carreira artística brasileira? Perguntou Davi para Isabelle. A Sister falou de seu sotaque, balé. Ela tentou, mas só ouviu que não está boa como artista e que deveria voltar para a escola de atrizes. A Alane foi amuando e fez que ia chorar. Não tem graça. Fiquei triste, disse ela. Em seguida, Davi tentou consolar a Alane e Beatriz sugeriu piscina. Os quatro então foram para a água, brincaram, cantaram músicas e se divertiram. Mas a alegria incomodou. Eles fazem de tudo para aparecer, reclamou Giovana. Cara, vai lá você na piscina também, gente. É um pouco daquela conversa que teve semana passada lá, que o pessoal até entendeu que a Pitel e o Lucas estavam tentando sugerir ali um golpe contra o Davi e tal, mas
naquela conversa semana passada, Pitel, Lucas, Fernanda, lá no quarto, eles estavam falando que assim, gente, a gente tem que aparecer também. É tipo, a gente tem que pegar um produto e fazer um patrocínio, entendeu? Olha só, olha esse balde de pipoca, que lindo, popcorn e tal, alô Brasil do Brasil. E se jogar na festa, ficar lá dançando. O Buda até falou, né, que fica a Lani, a Isabelle e a Beatriz ficam muito lá na pista de dança dançando. E aí teve um dia que ele entrou na pista de dança, as câmeras vieram até ele. É claro, gente, as câmeras vão estar onde que está acontecendo coisa. Se você tá lá sentado, emburrado, cara de bunda, e tem pessoas se acabando ali na pista, a câmera vai mostrar quem tá se acabando na pista. É óbvio. Né? E aí o Lucas, ele fala sobre isso. Então eles tiveram essa conversa semana passada. Depois aqui entraram aqui as fadas, né, o Davi e tal, entraram na piscina, se jogaram, estão felizes e tal. E a Giovana lá dentro emburrada, eles fazem de tudo pra aparecer. Cadê? Faz você também o seu. Pelo amor de Deus, é claro que a gente condena as forçações de barra. Agora, 4 pessoas ali felizes pulando na piscina, isso não é forçação de barra, não é tudo para aparecer. Faça você o seu também. Que seja com jogo, que seja com estratégia, que seja com dançar, com qualquer coisa. Sabe, gente, é umas burrice que quando é BBB 1 ou BBB 2, até o BBB 10, a gente entende. Mas é BBB 24, gente, a gente percebe algumas pessoas cometendo erros ali primários. Né? Ó, o que eu fiz de tão grave para merecer isso? Disse a Giovana, que ganhou o couro de Pitel nas lamentações. Ó, Lucas Henrique também observou a cena e deu sua opinião sobre a postura de Matheus com os aliados. Ele força para poder caber naquela caixa ali, avaliou, disse o Buda. Cara, errado de tudo também não tá não, tá? Nesse episódio aqui, eu detesto o Buda, mas nessa fala aqui sobre o Alegrete, ele não tá totalmente errado, não. Eu percebo que o Alegrete às vezes fica um pouquinho deslocado ali, só que ele não é burro, igual o Buda, e vai lá e entra na brincadeira pra ter o VT dele também. Porque o Alegrete, ele é mais tranquilo, ele não é tão agitado dessa forma, mas ali no BBB ele acaba se movimentando. É aquilo que eu falo, o Davi vai ganhar o programa, porque o cara fica até o final da festa, ele acorda cedo, né? Fora toda a perseguição que aconteceu com ele, claro, né? Mas acorda cedo pra fazer comida, tá limpando a casa, dorme tarde, fica de plantão no Big Fone. Tudo ele tá envolto dele. Ele vai com vontade de fazer todas as coisas, mesmo que ele perca. Ele é muito ruim de prova, né? Mas ele perdeu várias provas, o Davi, mas ele vai com vontade em todas elas. Isso é mais importante do que você vencer. Porque a gente percebe aqui fora. A gente percebe aqui fora. No final das contas, gente, é quem conquista o Brasil que ganha o BBB. Se você... Tem gente que faz de tudo lá dentro para escapar do paredão e esquece de fazer o jogo aqui fora. Não conversa com o público, não se movimenta, não tenta de alguma forma se movimentar de uma maneira que... Né, o público aqui fora goste de você, só fica lá dentro pensando em jogo, 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 e esquece que tem um público aqui fora que vai te jogar, então talvez essa pessoa até consiga demorar para cair no paredão, consiga ficar muito tempo sem ir pro paredão, mas depois que cai, sai, porque não conquistou o Brasil, né? Olha só, continuando, né, mais conversas sobre a formação do paredão. Alane não gostou de Beatriz ter a sua imunidade vetada por Raquel e detonou a Sister. Eu fiquei com raiva porque ela não... Não, com a voz da Lani, né? Eu fiquei com raiva porque ela não precisava. A Giovana tinha outras opções de alvo. Ela poderia ter votado no Davi, disse aqui a Lani. Enquanto isso, no quarto gnomo, MC Bin Laden contou para Fernanda e Lady Ellen sobre a votação em consenso entre os participantes que estavam na mira do líder. Eles decidiram indicar Raquel e a Berlinda. Ó, eu não concordei, porque não é a minha opção. Agora, nesse momento, era com eles, né? Era ela. Não tinham o que fazer, mano, relatou Bin Laden. Mais ou menos, Bin Laden. Era um consenso, não era uma votação. O Tadeu falou sobre isso, era um consenso. Se você tivesse batido o pé ali, que você não queria a Raquel, talvez, e sugerissem outro nome, talvez eles aderissem. Claro que você não poderia colocar um nome do lado deles, mas se você desse um outro nome ali, talvez a Lady Ellen, talvez eles concordassem, ao invés da Raquel. Sabe, o Bin Laden, então, ele mente aqui. Ah, não tinha como e tal, porque ele era minoria? Igual a Raquel lá naquele consenso lá, que eles colocaram o Davi, e ela não queria colocar o Davi lá no início, lembra? No confessionário, e ela acabou também concordando sem muito... Acho que aquele lá teve contagem regressiva. Aquela vez, ontem não teve contagem regressiva. A galera já foi, Alane, Beatriz, Davi, Raquel e tal, aí o Bin Laden não concordo não. Aí ficou aquele silêncio, aí o Tadeu falou, não é uma votação, é um consenso. Aí todo mundo, eu preciso que vocês falem, concordo. Aí todo mundo, Raquel, eu concordo, Bin Laden,
Concordo. Aí acabou sendo. Não vem falar que não tinha pra onde você ir, não. Você podia ter temado um pouquinho mais, mesmo que não tivesse conseguido, mas tivesse temado um pouquinho mais. Nessas de consenso e falta de acordo, eu lembro lá do BBB 22, lembra do Gustavo, que namora com a Laís até hoje, inclusive ela tá grávida? O Gustavo, aquele que entrou da Casa de Vidro, aquela Laís, que era amiga da Jade, aí tinha o quarto lá que eles tinham, o Tadeu mandou cada um pra um quarto, cada grupo pra um quarto, aí tava lá o Arthur Aguiar, que foi o que ganhou, né? O DG, o PA, o Gustavo, acho que o Scooby. Eram 5 homens no quarto. Eles queriam colocar alguém que o Gustavo não concordava. E tava o Gustavo contra os 4 ali, uma discussão, não lembro agora o que se deu no final. E mesmo que ele perca, mesmo que ele tenha perdido, pelo menos ele teve iniciativa. Ontem o Bin Laden não teve postura nenhuma ali. Então, chegar aqui depois ali pras meninas e falar, ai, sabe, eu não tinha como. Tinha como, pelo menos ter brigado um pouquinho mais. Né? É parte do jogo, isso é jogo, tá, gente? Ó, nem tudo é sobre jogo no BBB. Ó, Pitel, Lucas, Giovanna e Pitel. Não, 2 vezes Pitel. Pitel, Lucas e Giovanna. Ó, conversam sobre como vão ser as suas vidas após a passagem pelo reality show. Foi quando a assistente social, a Pitel, brincou com o Buda sobre Camila Moura, a esposa do brother. Gente, olha isso. Né? Se a sua esposa trocar as fechaduras da sua casa, você vai pra onde? Questionou Pitel. Gente, olha isso, mal eles sabem, hein? Ó, e Isabelle avisou que não vai mais dançar com Matheus nas festas, mas o gaúcho tratou de rebater. Ó, eu sei que tu não aguenta. No quarto fada, Isabelle fez coro com Beatriz e Alane em uma série de elogios para o Matheus. O Matheus é muito cavalheiro, muito prestativo, muito educado, ele é diferenciado, disse Alane. Beatriz ainda complementou, ele é o sonho de toda sogra. Elas estão, né, tentando ali, empurrar o Matheus para Isabelle. O que é meio trairagem, não sei como que a galera vai interpretar isso aqui fora, se esse casal, Matheus e Isabelle, acabar rolando. E eu acho que vai rolar em alguma festa, tá? Não sei também, gente, que a Isabelle ela é bem centrada. E não sei se vai rolar, mas pode ser que aconteça. Mas é um pouco estranho, não sei como que a galera vai entender o lado da Alane e da Beatriz, porque a Alane e Beatriz eram amiguíssimas de Denisiane, que era esposa do Alegrete, era a namoradinha do Alegrete ali dentro. Só que eu sei, a Denisiane terminou com o cara depois que ele tirou a barba. Mentira, não foi isso, tadinha. Ela até chorou na Ana Maria Braga lá na entrevista falando que não foi por conta da barba. Mas ela terminou com ele antes de sair. Mas daqui fora, depois que ela percebeu que tava bem na fita, né, que o galera tava curtindo o casal, principalmente ele, aí ela já se arrependeu, falou que quer conversar com ele e tal, mas pra ele, terminaram solteiro. Ele terminou solteiro lá dentro. Então, e aí? Vai rolar esse casal com Isabelle? Não sei, vamos ver, né? Agora, eu só acho estranho a Beatriz e a Alane darem uma incentivadinha nisso, né? E é isso, gente. Esse foi o resumão da madrugada. O que vocês acham disso? Cadê meu povo?